Olá pessoal, estamos chegando para mais uma live de sexta-feira para discutir um dos temas importantes de BH. Talvez esse seja um dos grandes temas da nossa cidade, apontado por uma pesquisa recente da Quest como o principal problema de Belo Horizonte por quase 25% dos moradores da nossa cidade. Acho que vocês já sabem do que eu estou falando. Eu estou falando do trânsito e da mobilidade urbana, né? E hoje a gente vai conversar a partir de algumas perguntas que deixaram, pra gente na caixinha de perguntas, nos comentários do post, e de reflexões que a gente veio fazendo nos últimos anos e também na campanha eleitoral de 2024 sobre esse problema que afeta todos os moradores da nossa cidade de maneiras distintas, mas que está aí e que precisa ser resolvido, né? E não é só uma questão de BH, então é importante a gente também acompanhar o que tem sido proposto, o que acontece em outras metrópoles do nosso país e também até de outras grandes cidades do mundo, né? Mas, de fato, 25% da nossa população considera o trânsito como o principal problema de BH e os questionamentos que chegam para a BH Trans, mais ou menos a cada 10 minutos, a BH Trans recebe uma denúncia, um questionamento sobre a oferta principalmente dos ônibus em BH, né? E quais são os principais motivos dessas reclamações? Quase 30% das pessoas falam do descumprimento dos horários, né, dos ônibus que não passam conforme o horário previsto. O funcionamento ou o mau funcionamento do ar-condicionado é motivo de reclamação de mais ou menos 12% das pessoas, né? E o descumprimento do ponto de embarque e desembarque também está aí, mais de 10% das reclamações a ponto que os ônibus não param, né, no ponto. Às vezes é comum a gente estar lá no ponto, ver alguém dar o sinal, o ônibus não para. Então muitas pessoas reclamam para a BH Trans em relação a isso. E outras questões, né, uma delas é a questão da superlotação, principalmente nos horários de pico. Isso é bem comum nas áreas centrais da cidade, mas de maneira geral BH vive um contexto de superlotação dos ônibus. E aí quem pode, passar para um outro tipo de transporte, quem pode pedir um carro por aplicativo, agora muita gente pedindo a moto, por aplicativo, acaba saindo do ônibus, que é uma opção de transporte coletivo, e passando para o automóvel ou para a moto, que é uma opção de transporte individual. E com isso só faz aumentar o problema do trânsito na nossa cidade, né? Então a superlotação do ônibus ela tem essa implicação coletiva também. A gente sabe que tem veículos em mau estado de conservação, a questão do ar-condicionado é uma delas, né? A falta de pontualidade, particularmente, é a questão que mais me afeta. Quando eu estou no ponto de ônibus, a gente não sabe que horas que o ônibus vai passar, né? E muitas vezes a gente tem que ou caminhar ou pegar um outro tipo de transporte. Eu acho que os atrasos frequentes e a imprevisibilidade é um grande problema, né, quando a gente está falando de transporte. E tem uma outra questão, pessoal, que às vezes a gente não vê muito nas denúncias, mas é como que os ônibus não estão preparados para transportar pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida, né? A maioria dos ônibus de BH hoje tem um espaço para cadeirante, mas a falta de ter um trocador, né, faz com que o motorista seja essa pessoa que tem que auxiliar e cada ônibus pode carregar apenas um cadeirante. A questão da catraca precisa ser falada, né? Pessoas com obesidade, pessoas com mobilidade reduzida têm dificuldade de passar pela catraca e ônibus metropolitanos, alguns deles têm hoje 2 catracas altas, né? Que é uma questão que dificulta muito a mobilidade das pessoas dentro do ônibus, né? E muitas vezes as pessoas machucam, mães com crianças, pessoas carregando compras, né? Então eu acho que a questão da acessibilidade também seria uma questão para a gente cuidar, né? E aí, se a gente for falar de mobilidade como um todo, não apenas olhando para o ônibus, né, para o transporte coletivo, precisamos pensar no que as pessoas chamam aí de integração dos modais, né? Tem várias formas da gente se locomover pela cidade. A locomoção a pé é uma delas, né? Transporte coletivo por ônibus, metrô, carro, moto e também as bicicletas, né? O Plano de Mobilidade Urbana de BH aprovou uma malha cicloviária de quase 400 quilômetros. E a gente está longe de chegar nesses 400 quilômetros de ciclovia na cidade. Temos aumentado a ciclovia, isso é uma coisa real, né? Quem anda de bike sabe que quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente vê outros ciclistas e isso é muito importante. Mas um problema grave em BH é que a gente tem muitas ciclovias, mas elas não estão conectadas, né?
Então a gente está andando de bicicleta, de repente na ciclovia tem que parar, andar numa rua normal, né, sem ciclovia, para chegar em um outro ponto de ciclovia. E isso causa muita insegurança, né, para os ciclistas. Então é uma questão que a gente precisa avançar para falar de mobilidade ativa, né, que é exatamente a opção da bicicleta e a opção do andar a pé na cidade. E o andar a pé tem uma outra questão que todo mundo, aí eu acho que é generalizado, é universal. Todo mundo sabe que a qualidade das calçadas de BH não é preparada para receber, né, as pessoas que estão caminhando a pé. Sejam mães com carrinho com crianças, sejam pessoas carregando compras, pessoas com mobilidade reduzida. De fato, as nossas calçadas são muito esburacadas, né, e não tem esse preparo para receber também os cadeirantes, as pessoas, né, com outras deficiências, como cegos, enfim. Tem muita coisa para a gente melhorar ao falar de mobilidade ativa para ciclistas e pessoas que se locomovem a pé na cidade, né? Mas voltando a uma questão que eu já queria adiantar para vocês, né, que nós tomamos uma medida importante enquanto bancada do PT aqui na Câmara. Ontem nós protocolamos um requerimento de informações que ainda vai passar pelo plenário da Câmara, mas um requerimento de informações para que a Prefeitura explique para nós, vereadoras e vereadores, mas principalmente cidadãos de BH, por que ela autorizou o aumento da passagem de ônibus agora no início do ano de 2025, né? Todo ano a gente vê a Prefeitura fazendo esses aumentos e há pouca transparência nessas informações que dizem respeito ao acompanhamento dos custos, né, dos concessionários privados do nosso transporte. Então a gente exigiu que a Prefeitura aponte esses custos para a gente e também numa linguagem acessível, numa linguagem que todos os cidadãos e cidadãs possam entender. Porque barrar o aumento é algo importante, mas se isso é feito a cada ano, né, como que a gente pode então passar por uma elaboração um pouco mais sólida, mais consolidada, para propor um outro modelo de financiamento do transporte público na nossa cidade, né? E eu queria já aqui, gente, passar para algumas perguntas, né, que a gente recebeu. E as perguntas, quero já agradecer, né, as pessoas que enviaram perguntas para nós. O André Nogueira perguntou sobre a questão dos pontos de ônibus, né? A gente está bem aqui atrás de um ponto de ônibus que tem cobertura. E a pergunta do André é por que boa parte dos ônibus de BH não tem cobertura. Nós fizemos um levantamento, BH tem mais ou menos 9.000 pontos de ônibus, e apenas 3.000 deles têm cobertura, né? Cobertura para o sol, cobertura para a chuva, cobertura para o vento, outras intempéries, né? Então, ou seja, 1/3 dos pontos de ônibus de BH hoje tem cobertura, isso é pouco, né? É algo que a gente vai dialogar com a BH Trans em relação a isso, né? Isso tem aumentado, mas ainda está muito aquém, e a gente sabe que principalmente num contexto de muita chuva ou de muito sol, prejudica, né, as pessoas. O ponto de ônibus também ele é um refúgio, né? Ele tem bancos, ele pode acolher idosos, pode acolher crianças e todas as pessoas que querem também ter um espaço para sentar, porque a cidade tem muito poucos bancos disponíveis, né? Josi Lemos, né? Josi perguntou para a gente sobre qual é a atual situação das concessões e dos consórcios e o que nós, usuários, cidadãos da cidade, podemos fazer em relação a isso. Josi, nós temos hoje uma concessão de transporte que foi feita em 2008, né? Está completando agora em 2028, nessa legislatura que eu ainda serei vereadora, 20 anos da concessão, que vai ser revista, portanto, nos próximos anos, e nós já estamos nos preparando, assim como outros vereadores, para contribuir nesse processo de pensar um outro contrato da Prefeitura com os concessionários do transporte público, sobretudo o ônibus, né? Então eu queria chamar a atenção que a participação da população é fundamental. Ela perguntou se a gente poderia fazer um abaixo-assinado, uma mobilização. Queria reforçar que toda mobilização é fundamental, né? E eu queria lembrar também que desde, né, das nossas prefeituras do PT, a gente formou as CRTTs, né, que são as comissões regionais de transporte e trânsito, que estão presentes em todas as regionais da cidade, que contam com a participação dos cidadãos, e quem puder se envolver na sua CRTT, na sua regional, é fundamental para a gente qualificar esse diálogo com a BH Trans sobre o trânsito na nossa cidade, né? Recebemos também uma pergunta sobre a questão dos horários. Eu já pontuei que eu acho que, para mim, essa é de fato um dos grandes problemas. Mas eu queria dividir com vocês o aplicativo Sil Mobile. Não sei se todo mundo conhece. É um aplicativo, né, que a gente precisa instalar no nosso celular. Ele é gratuito, mas ele permite que a gente acompanhe aonde estão os ônibus, né?
Então a gente vê lá os ônibusinhos caminhando no mapa e isso nos ajuda a organizar o nosso tempo, né? Muitos pontos de ônibus de BH têm ou tinham, né, aquele painel eletrônico que mostrava ou que mostra a quantos minutos o ônibus está daquele ponto. Eu tenho notado, pelo menos nos pontos que eu frequento, que a gente está precisando de mais, né? Inclusive pontos que tinham esse painel eletrônico não tem mais. Mas o Seal Mobile, ele é uma alternativa. Eu sei que tem erros, né? Já vivenciei, pessoas já comentaram que muitas vezes o ônibus mostra ali que o ônibus vai passar, o ônibus não passa, ou às vezes o ônibus não está aparecendo, mas ele passa, né? Então é um aplicativo que precisa de constante melhoria, mas ele já é um passo para que nos permite, né, nos organizar nesse sentido de usufruir do transporte na cidade. Michele também, né? Michele perguntou sobre a questão dos assédios, né? Sobre a questão da segurança das mulheres. Isso é um ponto importante. A superlotação do ônibus, ela favorece tipos de assédio, né? Principalmente de gênero, né? De homens contra nós, mulheres. E a gente já tem visto soluções em outras cidades. O metrô do Rio de Janeiro possui alguns carros que são exclusivos para as mulheres. Tem a questão do botão de assédio, né? Belo Horizonte, alguns ônibus têm a possibilidade do botão de assédio. Ele é acionado pelo motorista, né? O acionamento ele ainda é muito menor do que a gente sabe que é o volume de assédio. Mas também existem outras soluções. São Paulo tem um botão de assédio nos pontos de ônibus, com uma câmera lá que as mulheres podem acionar e assim que acionado, né, o setor de segurança consegue prestar atenção no que está acontecendo e chegar rapidamente naquele ponto. É algo que a gente está estudando para propor aqui também em BH. E eu queria lembrar, Michele, a questão da iluminação pública, né? Um ponto de ônibus e uma via bem iluminados dizem respeito também à segurança das mulheres, né? A gente se sente mais segura em espaços iluminados e eu acho que isso é uma questão para a gente tratar também em relação à questão do ônibus. E a Flávia Assis, que é uma moradora lá do Barreiro, Flávia perguntou, né, sobre a questão do transporte no Barreiro. Esse é um ponto, né, que a gente sabe que é antigo. O Barreiro é uma região antiga da cidade, de alto grau, né, de muito povoada, muito populosa. E a gente, o grande sonho, né, uma das reivindicações históricas é fazer chegar a linha 2 do metrô, né, que vai juntar aí o Nova Suíça com a linha 1 do Barreiro. E é uma reivindicação que a gente quer acompanhar. O metrô foi privatizado e eu queria também lembrar que a prefeitura sequer se manifestou sobre a questão da privatização do metrô. Sabemos que o metrô não era, né, uma concessão municipal, mas diz respeito à nossa população e a gente queria ter visto a prefeitura mais presente nesse debate da privatização do metrô, que foi, né, privatizado, passou para a iniciativa privada, a gente viu a tarifa aumentar e a qualidade do metrô não aumentou, aliás, piorou, né? Boa parte dos trabalhadores, dos metroviários, foi dispensada ou vai ser dispensada no próximo período. Então a gente vai acompanhar muito de perto essa questão, né, do metrô chegar até o Barreiro. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo André Xavier, do bloco Esperando o Metrô. Tá chegando o carnaval, né, André? E é uma luta importante aí do Barreiro que a gente também acompanha. Então, gente, eu acho que passamos aqui por alguns dos pontos, né? Não é novidade, eu tenho certeza que qualquer cidadão e cidadã de BH sabe muito bem, vivencia muito bem tudo isso que eu trouxe. Mas a gente falar, apresentar soluções e, assim, colocar o mandato mais do que à disposição, né? Colocar o mandato ativamente empenhado, discutir essas questões a partir aqui da Câmara, a partir do nosso diálogo com a Prefeitura, é um compromisso nosso. Então eu queria deixar esse canal sempre aberto para a gente construir, não para a cidade de Belo Horizonte, mas com a cidade de BH e ajudar a buscar soluções desse que é um dos principais problemas da nossa cidade. Quero agradecer a todo mundo aqui que participou da nossa live, dizer que na próxima semana a gente vai voltar, né, com um outro tema importante e também com a possibilidade de desdobrar aqui assuntos específicos do transporte e da mobilidade. Obrigada, pessoal, e um bom final de semana para todas e todos.